partida, o Timão pode ter um desfalque no setor defensivo. Vamos ver quem é. Um é brasileiro e veio do futebol francês. O outro é paraguaio, mas eles se entendem como ninguém. A gente está trabalhando muito e nos falando também fora dos treinos, falando aspectos que a gente tem que ficar atentos em caso tenha situações no jogo. Isso é que está levando a gente ter um bom trabalho, fazer um bom jogo em cada vez que a gente tá lá dentro de campo, e é fruto do trabalho, do compromisso que não só nós dois temos, sino toda a parte defensiva e todo o grupo também. Com os dois, Balbuena e Pablo, o Corinthians tem uma das melhores defesas do Campeonato Paulista. O Timão sofreu apenas 4 gols. Outro destaque da defesa, o goleiro Cássio, não treinou. Com dores musculares desde o clássico no fim de semana, foi poupado. Se não atuar, o jovem Kaique será titular em Cuiabá contra o Luverdense pela Copa do Brasil. Independentemente de quem jogar, acho que todo mundo aqui no Corinthians está qualificado para poder defender a camisa. Por algum motivo, todo mundo está aqui. E se jogar ou não o Cássio, a gente sabe da qualidade também do Kaique, do Matheus, do Walter. Independente de quem jogar, vai ter a confiança plena de todo o grupo e a gente vai ir para frente, né? Independente de quem jogar, vai ter a confiança de todos nós para poder fazer um bom jogo, porque aqui, como a gente costuma falar, né? Quando perde todo mundo, e quando ganha todo mundo. Cássio é a única dúvida. Na linha, a tendência é que o técnico Fábio Carilli repita a escalação que bateu o Santos, com Rodriguinho e Jadson juntos, abastecendo o ataque. O ataque tem sido o calcanhar de Aquiles do Timão, que marcou apenas 8 gols e não está nem entre os 10 melhores do Paulistão. O Corinthians, que só perdeu uma vez em 2017, tem vencido a maioria dos jogos pelo placar mínimo. Correr atrás de mais gols é um dos objetivos por aqui, seja em Itaquera ou no Pantanal. Legal, tá aí o Gudrian Neufert, trouxe informações do Corinthians. O Corinthians está na Copa do Brasil, tem pela frente o Luverdense, mas agora Eduarda Pessinato chega mais para esquentar as informações sobre o Corinthians, porque tem trabalho na manhã desta quarta-feira. Certo, Eduarda? Bom dia. Certo, Lívia, bom dia para você, bom dia a todos ligados no Fox Sports. O Corinthians treina aqui no CT Joaquim Grava nesta manhã. A atividade começou por volta das 10 horas, é a última antes da viagem para Cuiabá, onde na quinta-feira à noite, às 9h30 da noite, o Timão enfrenta o Luverdense no primeiro jogo dessa terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Timão já eliminou a Caldense, venceu por 1-0, gol de Jô, e na última rodada do campeonato da Copa do Brasil, eliminou o Brusque depois de um empate em 0-0 nos pênaltis. O treino aqui que a gente pode mostrar é desse campo logo atrás de mim, onde estão quase todos os jogadores, com exceção, claro, dos titulares. Os titulares estão num campo mais afastado e a gente não pode mostrar eles treinando lá com o Fábio Carilli. Na reportagem do Gudrian, agora há pouco, ele dizia que o Cássio e o Romero eram dúvidas para essa partida da Copa do Brasil. Isso porque o Cássio tem uma leve contratura na coxa esquerda e não treinou ontem, e o Romero, com uma lobalgia, ontem também ficou na academia. Mas a boa notícia para o torcedor do Corinthians é que ambos estão aqui, estão naquele último campo, como eu disse, entre os jogadores do time titular. Time, aliás, que deve ser o mesmo que venceu o Santos no final de semana pelo Campeonato Paulista, com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Jadson, Maicon, Rodriguinho, Romero e Jô. Esse é o time que treina lá atrás com Fábio Carilli, atividade que a gente não pode mostrar. O restante do elenco treina aqui perto de mim, lembrando mais uma vez que essa é a última atividade antes da viagem para Cuiabá. Hoje à tarde o Timão viaja e na quinta-feira à noite enfrenta o Luverdense no primeiro jogo desta terceira fase da Copa do Brasil. É com vocês, no estúdio. Muito obrigado, Eduarda Pessinato. Leandro Quesada, a Eduarda Pessinato voltará ao longo do Bom Dia Fox, ao longo da programação com mais destaques do Corinthians. Jogo importante, temos vários elementos para falar do Corinthians, sim, mas precisamos tocar um ponto de uma mudança até no astral, na vibe. Você participou do Boa Noite Fox com o Carilli, time que era desacreditado depois de uma pré-temporada
né? Assim. Começou muito bem aí, quer saber, esse Corinthians. O Corinthians está recuperando o tempo perdido, né? O Corinthians parecia a roda do Chacrinha. Rodou, avisou e não fez nada, né? O homem que está comandando o Corinthians, quem é? É o Carille, que era aquele que deveria ter assumido imediatamente após a convocação da seleção brasileira, que tirou o Tite do Corinthians. Isso daí foi no mínimo uma burrice, né? Porque rodou e parou exatamente onde deveria ter parado naquela oportunidade. Aí traz o Cristóvão, a gente viu o trabalho que o Cristóvão fez, deveria ter ficado o Cristóvão até o final da temporada. Sai o Cristóvão, aí volta o Carille. Aí sai o Carille e vem o Oswaldo. O Oswaldo deveria ter assumido o time naquela oportunidade um pouco mais cedo e deveria ser o técnico do Corinthians agora, né? Porque não estamos discutindo apenas resultados, estamos discutindo um projeto de trabalho. Aí sai o Oswaldo e volta o Carille, ou seja, rodou e parou onde já deveria estar. Perdeu tempo e agora tenta recuperar. O trabalho do Carille é excelente, agora a referência é apenas o Campeonato Paulista. Não vamos esquecer que o Corinthians tomou sufoco contra o Brusque. Agora é diferente, pega a Luverdense em 2 jogos. O jogo será em Cuiabá e não em Lucas do Rio Verde, como numa outra oportunidade que o Corinthians teve que jogar na cidade de Goiás. Então, numa cidade do estado de Goiás. Então agora, com esses 2 jogos e num estádio de Copa, eu creio que a chance do Corinthians de ser menos pressionado vai facilitar a vida do Corinthians para passar por essa equipe e seguir na Copa do Brasil. E lembrando da importância de fazer o gol fora de casa, porque agora o gol é qualificado, mudou, né? Saímos do mata-mata, da vantagem do visitante. Agora um golzinho fora de casa cai muito bem, obrigada. Bom, e quem vive a expectativa de retornar aos gramados é o meia Danilo do Corinthians. Ele que sofreu uma lesão grave no ano passado e chegou até mesmo a correr risco de amputação. O chefe da equipe médica do clube, o Joaquim Grava, explicou essa situação em uma entrevista à Rádio Jovem Pan. A fratura do Danilo foi uma fratura considerada grave. Ela teve, além da fratura, ele teve lesão da artéria, da artéria da perna, né, que é importantíssimo, né, uma das artérias, e teve uma compressão do nervo, que é o nervo que dá toda a parte motora, né, a movimentação do pé e a sensibilidade. O Danilo chegou a ficar internado, pelo menos por quase 30 dias, só com uma equipe de dor intensa que sentia. Existia um receio da gente que até a fratura nem consolidasse, mas felizmente consolidou, já está em recuperação. Apesar da sua faixa etária de 38 anos, todo mundo diz que é velho, não joga mais, mas pela evolução eu acredito que o Danilo dê continuidade à sua carreira, sim. Então teve um risco de o Danilo nem prosseguir a carreira dele depois dessa lesão? Teve risco até de perder o membro. Foi realmente uma declaração surpreendente, a entrevista do Joaquim Grava à Rádio Jovem Pan. Situação, a gente torce. Danilo, você cobriu muito tempo o clube, o cara da melhor qualidade, o Danilo, jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, e aqui a gente até abre a hashtag Bom Dia Fox, quarta, torcedor corintiano. Manda um pensamento positivo nessa recuperação do Danilo. Agora a gente segue falando do Corinthians com outro tópico, a polêmica expulsão do volante Gabriel do Corinthians no clássico contra o Palmeiras ganhou mais um capítulo. O segundo cartão amarelo e o vermelho foram anulados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Já o árbitro Thiago Duarte Peixoto foi suspenso por 2 meses. Na ocasião, o juiz admitiu o erro e explicou que se equivocou por dar atenção ao lance por baixo. Ainda no julgamento, o Corinthians foi punido com uma multa de R$10 mil pelo uso de sinalizadores. Alguns torcedores do Timão usaram os artefatos minutos antes da bola rolar. Quesada, isso aí é aquele lance que é o jogo que nunca termina, né? Eu gostaria que você falasse sobre as punições. Corretas, exagero, pegaram leve, o que você achou? Bom, reconheceram, né, que houve um erro durante o jogo e que o Gabriel não poderia ter sido expulso, né? Sim. Houve o acerto e tal. O árbitro vai para a geladeira, perfeito, Lívia? Falavam em 1 ano, agora 60 dias. Mas eu acho que além da punição, acho que mais importante do que a punição é fazer algum trabalho para reciclar. Ele não pode ficar 2 meses, ou seja, 60 dias, simplesmente em casa, né?
que se faça um trabalho psicológico, né? Ele é um árbitro que tem uma certa técnica, tem que só diminuir um pouco a bola e não achar que é ator nem artista, é só um juiz de futebol. Uma boa conversa, uma reciclagem, tecnicamente quem conhece diz que ele está sempre bem posicionado, a não ser nesse lance aí, né? Que foi um lance que certamente vai marcar a carreira desse árbitro. E no caso do Corinthians, o Corinthians saber que pode contar com o Gabriel, que não tem nada a ver com essa confusão. Em relação ao sinalizador, o que a regra diz? Que não pode levar sinalizador ao estádio. Então o torcedor que tem a consciência não leve e não prejudique o Corinthians. Você vai ter que pagar quanto? 10 mil reais? Isso. Pode parecer que não é muito, mas se todo jogo tiver que pagar 10 mil reais, já paga o salário de um jogador aí no mês. A gente segue falando do Corinthians porque tem um cara nessa pré-temporada que a gente falou que foi assim, mais ou menos e tal, que tinha uma interrogação muito grande, que era o Jô. O Jô chegou, vamos colocar os números do Jô para o Quesada comentar, porque o Jô vem fazendo gols que valem pontos, Quesada, é aquele que decide jogo. 3 gols em 8 jogos, é uma média de 0,38, não é espetacular, mas não é ruim, mas os 3 jogos em que ele marcou foram 1-0, ou seja, ele decidiu o jogo e decidiu clássicos desses 3 jogos, um com os Palmeiras e o outro com o Santos. Tá te surpreendendo esse começo do Jô no Corinthians? Essa arte ela é muito bacana, feita aqui no Fox Sports, porque mostra exatamente o que o Jô deveria ser para o Corinthians, está sendo para o Corinthians. Eu confesso a vocês que eu cobrei muito o Jô quando ele foi contratado. Eu toda hora disse várias vezes aqui. E o Jô é um cara super legal, deve ter entendido a crítica. Eu perguntei, o Jô que está vindo é aquele Jô do Atlético Mineiro, ou é o Jô da seleção? É o Jô do Atlético que está aí. Porque se fosse da seleção, a gente já sabe o que aconteceu em 2014, né? Então, esse é o Jô do Atlético, que está jogando no Corinthians, revelado pelo Corinthians. Um jogador participativo, jogador decisivo e o jogador que cresce nos grandes duelos, está aí, fez 2 gols importantes em 2 clássicos. Eu carimbo, eu aprovo a presença do Jô até aqui, nesse início de trabalho no Timão. A pergunta está na tela. O Jô está superando as expectativas? A hashtag também. Leandro Quesada, você é ansioso? Não, eu não diria ansioso. Às vezes eu quero que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida porque eu sou elétrico. Eu não gosto muito de morosidade, não. Então o Leandro Quesada é tipo o torcedor, Felipe Mota. É ansioso. Pois, mas não que é um negócio pra ontem. Chama ansiedade. Eu não vejo a hora que chegue o bom dia de amanhã, pra você ter uma ideia. O nome disso é ansiedade, só para traduzir melhor pro Quesada. Bom, gente, por que eu perguntei isso? Porque tá chegando a hora pro torcedor do Palmeiras. Vai começar a fase de grupos da Conmebol Libertadores Bridgestone para o Palmeiras. O campeão brasileiro